Imagine você pensar em Deus o tempo todo. Imagine a sua mente estar focada nele. Mesmo você trabalhando, mesmo você fazendo qualquer coisa dentro de casa, mesmo você na rua, seja onde for, a qualquer momento, você pensar em Deus. Simplesmente. Quando você ouve alguém falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, ali a sua mente está se conectando a Ele. Você está elevando o seu pensamento a Deus. Mas e quando não tem ninguém falando? E quando você não está ouvindo nada? E quando você não está ouvindo, não está falando, não está... nada, você está fazendo outras coisas. É possível pensar em Deus. É preciso pensar em Deus o tempo todo. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente se conecta com Ele. E o relacionamento com Deus começa na mente, na conexão espiritual, porque Ele é espírito. E um dia eu perguntei ao Senhor, Pai, será possível eu pensar no Senhor o tempo todo, até mesmo trabalhando? Poxa, eu tô com a minha mente em outras coisas, fazendo outras coisas e é possível eu continuar pensando em Ti. E Ele disse que era assim. É possível. Quando a gente não quer mais viver a nossa vida sem Ele, a gente simplesmente decide ficar com Ele. Pensar nele o tempo todo. E fazer por onde? Fazer por onde? A sua mente não fica mais sem Ele. A sua alma não fica. Você quer fazer tudo com Ele. E você faz. Então, quanto mais passamos tempo ouvindo as coisas do Senhor, buscando as coisas de Deus, querendo mais de Deus, mais Ele vai se manifestar na nossa vida. Como está escrito, Ele mesmo diz para a gente se aproximar dele e Ele se aproximará de nós. Então, além disso, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. A gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todo o resto vai ser acrescentado. A gente buscar Ele sempre. E muitos outros versículos que falam sobre manter a mente firme no Senhor, como Isaías 26:3, que diz: Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou cuja mente está firme, ou é firme em ti, porque ele confia em ti. Porque a pessoa confia no Senhor. Então, ela vai manter ou conservar a mente dela firme no Senhor. E ele, por conta disso, por conta dessa confiança da pessoa nele, ele conserva essa pessoa em paz. Ele conserva a mente dessa pessoa em perfeita paz. Então, isso quer dizer que não vai haver lutas, que não vai haver tribulações, que não vai haver coisas para tentar tirar a nossa paz? Não. Vão vir sim. E como vem? Todo dia. Vem um monte de coisa para tirar a nossa paz, para tirar o nosso foco, para fazer a gente murmurar, reclamar, enfim. O diabo é expert nisso. Mas a palavra de Deus diz pra gente resistir ao diabo e nos sujeitar a Deus. E ele vai ter que fugir, né?
que foi uma palavra até que a gente já falou aqui no canal. Então, a gente se manter firme com o nosso pensamento, com a nossa mente no Senhor, se torna um foco, né? A gente está focado em Deus e Ele nos retribui, conservando a nossa mente em perfeita paz. Ou seja, o foco constante gera a paz. Lá em Colossenses 3:2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Então, a gente sempre lembrar, eu gosto, sabe o que me conforta? Sabe o que me traz esperança? É quando eu vejo que tá tudo, né? Aquela bagunça do lado de fora. Mas aí eu lembro, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, que existe a vida eterna. Que o Senhor já preparou um lugar para o teu povo, uma casa, uma morada eterna. Ô Senhor, glórias te dou, graças te dou, porque está chegando perto do dia. Graças a Deus o Senhor está chegando para nos buscar. E eu não vejo a hora de poder sair desse mundo e ir para o lugar que o Senhor já preparou, que é perfeito. E saber e ter a certeza, meu Deus, é perfeito. Não há sujeira, não há podridão, não há impureza. Você consegue imaginar, você que gosta de coisa limpa, você imaginar que, poxa, na eternidade não vai haver sujeira, não vai haver impureza, não vai haver coisa nojenta que existe nesse mundo. Não vai haver coisas sujas que atraiam insetos que gostam de sujeira, como moscas, barata. Sabe? Esses insetozinhos que enchem o saco, sabe? Principalmente quando você tá cozinhando, quando você tá fazendo qualquer coisa. Ou principalmente quando tá mexendo em comida, né? E você imaginar, você elevar o seu pensamento. Meu Deus, como a gente precisa fazer isso? Elevar o nosso pensamento ao entendimento, à verdade, que isso tudo tá pertinho de acabar. E que a gente não vai precisar mais se estressar, se aperrear com nada disso. Porque vai ser tudo limpo, vai ser tudo perfeito. Não vai haver sujeira. Então é um direcionamento mental, a gente direciona a nossa mente. A gente faz isso. Ou seja, as situações muitas vezes são contrárias. Mas aí a gente decide remeter o nosso pensamento ao que é bom. E aí vem a palavra de Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Então, tudo que é bom, tudo que é limpo, que, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Quando a gente vê as coisas tudo sujas, a gente imaginar que o Senhor Jesus veio para limpar. Assim como está escrito na palavra de Deus que ele veio para desfazer as obras do diabo. E isso começa dentro da gente. Isso começa dentro de cada um, no espiritual. Porque o lado de fora, que a gente vê, é o resultado já do que acontece dentro. Tipo, se uma casa ela tá muito suja, ela tá bagunçada, ela tá de ponta cabeça, isso mostra que aquelas pessoas que vivem naquela casa não se importam em limpar. E muitas vezes não estão nem aí, vivem na sujeira e para elas está tudo bem. Ou elas não têm força para limpar, ou elas não têm ânimo, não querem. E aquilo ali já acostumou, já acomodou.
Isso é espiritual. É espiritual. Então, aquilo dali é resultado do espiritual das pessoas. E então isso mostra que a mente das pessoas tem que mudar. O Espírito Santo tem que entrar. O Espírito de Deus, o Espírito da limpeza, o Espírito da pureza, né? Porque mudando dentro, muda fora. A mente fica focada no caráter de Deus, e o caráter de Deus é esse. É verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama. E é isso que o Senhor nos instrui a pensar. E o diabo, ele vai vir para lançar o contrário disso. Ele sempre vai lançar o contrário disso. E às vezes parece que é a gente. Mas se a gente aceitar, se torna nosso. Mas a luta é constante. Constantemente a gente está sendo atacado, a gente está sendo bombardeado por pensamentos, porque vem na mente, né? Da gente julgar outra pessoa, da gente ter raiva, às vezes da pessoa que a gente mais ama, que convive com a gente. Então, lá em Salmos 119, versículo 15, diz: meditarei nos teus preceitos e respeitarei os teus caminhos. Ou seja, o salmista está dizendo para o Senhor: meditarei nos teus preceitos, ou nos teus mandamentos, na tua palavra, e respeitarei os teus caminhos. Então, algo constante, algo ativo, eu continuarei até o fim a meditar e a respeitar e a seguir. E lá em Romanos 11, 36 diz: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Quando a gente glorifica o nome do Senhor, quando a gente reconhece o quão Deus é soberano, grande, poderoso, Ele é o Senhor. Então isso atrai a Deus. Mas quando a gente murmura, reclama, afasta. E a nossa carne, o coração, muitas vezes ele quer reclamar, quer achar ruim, quer falar, quer murmurar, ele quer. Mas aí a nossa mente precisa ser mais forte. É por isso que a gente precisa estar aliado com o Espírito Santo. Então é uma batalha espiritual, todos os dias. Então eu só vim aqui nesse vídeo para fazer você lembrar de Deus. Fazer você lembrar de Jesus. Fazer você lembrar do Espírito Santo. Fazer você pensar nas coisas do alto em vez das coisas desse mundo. Fazer a sua mente se conectar com Deus, porque quando a gente fala de Deus, a outra pessoa está ouvindo, ela está se conectando ali com o Senhor. Mas aí quando acaba aquele momento, ela acaba voltando muitas vezes ao que estava fazendo, às distrações desse mundo, ao TikTok, ao Instagram, ao Facebook, aos vídeos do YouTube que não falam sobre nada de Deus. Enfim, aí depende da pessoa. Mas se ela decidir hoje, em vez de ficar vendo essas coisas, ouvir, ver e falar sobre Deus, pode ter certeza que a vida vai mudar. E você vai ter paz. Mesmo em meio às lutas. Mesmo no meio das guerras. Vai vir aquele pensamento que o Espírito Santo sempre nos lembra. Calma. Tá chegando o dia. Tá chegando a hora. Jesus está vindo para te buscar.
Então, é uma certeza, tem que ser uma certeza na nossa mente. Não pode haver nenhuma barreira, não pode haver nenhum medo, não pode haver nenhuma dúvida. Tem que ser algo firme, como esse versículo de Isaías 26. O Senhor conserva em perfeita paz, aquele cuja mente ou cujo propósito é firme. Então, se na sua mente está firme Deus, a palavra, sua vida com o Senhor, sua intimidade com o Pai, então Ele vai conservar. Deus vai conservar você em paz. E isso a gente se mantém constante. Então, pense no Senhor hoje. Busque pensar nele o tempo todo. Você vai ver a diferença. Deus abençoe e até a próxima.